vezes são confundidos e que enviesam o debate, por assim dizer. É a eutanásia. A eutanásia. A eutanásia, no seu sentido estrito, significa a administração direta do médico ou enfermeiro da morte ao paciente por pedido. A distanásia, pelo contrário, é aquilo que é muitas vezes condenado no senso comum, é a manutenção da vida por meios artificiais do paciente. O suicídio assistido difere ligeiramente da eutanásia, mas num ponto que é fulcral. No suicídio assistido, o paciente pede a morte ao enfermeiro ou ao médico e este só faculta os meios para que o paciente possa suicidar-se. Portanto, administrar a morte a si mesmo. A ortotanásia, por sua vez, é um termo pouco usado, mas que é legal e é muitas vezes aceito pela maior parte das pessoas. A ortotanásia aceito como alternativa à eutanásia, consiste no abandono das práticas terapêuticas já consideradas obsoletas. Significa, portanto, em termos mais vulgares, deixar o paciente morrer. Sempre com respeito pela dignidade e com a mínima dor possível. O enquadramento legal da eutanásia em Portugal, como sabemos, é a ilegalidade. Por isso é que neste momento temos uma petição que está a ser discutida em Assembleia e um anteprojeto de lei do Bloco de Esquerda que visa a legalização da mesma. No Código Penal, podemos ver no artigo 134 e 135 que, nestes termos, o homicídio a pedido da vítima e o incitamento ou ajuda ao suicídio são puníveis por lei até 3 anos de prisão, incluindo a tentativa de homicídio a pedido da vítima, aquilo que aqui seria considerado a eutanásia. Por sua vez, o Código Deontológico dos Médicos, afeto à Ordem dos Médicos, pune, pela cassação do exercício da profissão, a administração da eutanásia, bem como da distanásia ou do suicídio assistido, como podemos ver no artigo 57, 58 e 59. Este código prima pelo uso dos cuidados paliativos, como alternativa a estes procedimentos que, portanto, são puníveis pela ordem. Temos de deixar fora do nosso panorama qualquer caso de morte cerebral. Nenhum caso de morte cerebral é considerado na eutanásia, distanásia, suicídio assistido ou ortotanásia. No caso da morte cerebral, basta apenas desligar as máquinas e não há nenhum tipo de punição. Importa sempre salientar essa ideia. Vamos então ao contexto mundial. Neste momento, apenas 3 países consideram legais a eutanásia. São os países do Benelux: a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, mais recentemente em 2009. A Holanda foi o primeiro país a legalizar a eutanásia em 2002. Será interessante então considerar alguns dados de um destes países. Fomos consultar o balanço feito para 2014-2015 da entidade competente na Bélgica para a eutanásia, a Comissão Federal de Controlo e Avaliação da Eutanásia, e podemos constatar então que em 2014-2015 as mortes a pedido rondaram as 2.000. Também consideramos aqui a faixa etária predominante que, como seria de esperar, se situa entre os 80 e os 89 anos. Cerca de 30% da população que pede a morte, e a quem é cedido esse pedido, tem entre 80 a 89 anos. Podemos considerar também as patologias mais recorrentes que originam estes pedidos de morte antecipada, e há claramente uma patologia predominante, que são os tumores, os cancros propriamente ditos. Consistem em 67,7% das mortes, ou seja, 2.675 mortes a pedido na Bélgica. Não deixa de ser menos interessante que 3% destas mortes, ou seja, 124, se provém de pessoas com problemas mentais ou comportamentais, algo que gera altos problemas éticos que serão considerados aqui no nosso debate. Por fim, no que diz respeito a estes números, podemos também comparar neste balanço as mortes a pedido e a evolução que têm tido entre 2010 e 2015 nos Países Baixos, na Holanda e na Bélgica. Podemos constatar que estas mortes a pedido, as mortes antecipadas, duplicaram em número neste período, ou seja, entre 2010 e 2015. Nos Países Baixos, em 2010, ocorreram 3.136 mortes a pedido, em 2015,
já rondavam as 5.500. Na Bélgica, por sua vez, os números realmente duplicaram. Em 2010, 953 mortes a pedido, em 2015, 2.022. Algo que poderá estar relacionado com a pirâmide demográfica, porque constatamos que a maior parte das mortes a pedido são de pessoas entre os 80 e 89 e idades circundantes. Vamos então passar para o projeto de lei, para a nossa realidade. O anteprojeto de lei do Bloco entende a morte a pedido como, e aqui são os termos que nós vamos discutir, o pedido de antecipação da morte, diz o anteprojeto de lei do Bloco de Esquerda, deverá corresponder a uma vontade livre, séria e esclarecida da pessoa com lesão definitiva ou doença incurável e fatal e em sofrimento duradouro e insuportável, como podemos ver aqui neste anteprojeto de lei, no artigo 2º. Ora, sofrimento duradouro e insuportável, vontade livre, séria e esclarecida, são conceitos que, na casuística, são altamente problemáticos. E é isso que vamos discutir aqui hoje. E eu proponho então, Zé e Bruno, mais uma vez obrigado por estarem cá, começarmos pelo ponto que ficou em suspenso na vossa discussão, a emissão do Prós e Contras, na RTP, há umas semanas. Vocês estavam a discutir, no fundo, se a eutanásia é ou não uma forma de homicídio. Ou seja, em palavras muito rudimentares, se alguém mata alguém e, se sim, quem é que mata quem. E, de facto, podemos encontrar aqui uma distinção entre um plano da intenção, mais focado no paciente, e um plano da ação, stricto sensu, mais focado na pessoa que administra a morte, ou seja, o médico ou o enfermeiro. Esta, no fundo, é a chave para qualquer penalização ou despenalização, não é? Se estamos diante de uma forma de homicídio ou não. Bruno, queria ouvir então a tua opinião. É ou não uma forma de homicídio a eutanásia? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite que vocês me fizeram e a oportunidade de estar aqui a discutir calmamente sobre assuntos que não são fáceis de discutir. Eu acho que já desta resposta que eu ia dar, não é? Ou seja, nós podemos abordar este tema, das duas formas. Isto é um espectro, não é? Eu posso focar-me claramente na intencionalidade do médico de ter uma ação, ter uma participação ativa num ato que vai induzir a morte de alguém, ou eu posso focar-me do outro lado naquilo que é o facto de este ato ser feito a pedido por uma pessoa que está consciente e é capaz de fazer. E, portanto, nós podemos andar aqui a discutir entre uma coisa e outra. Eu acho que isso, enfim, é muito importante, não será, no meu entender, o fundamental que nós devemos discutir em relação à eutanásia. A eutanásia, tu escolhes estes conceitos. A própria eutanásia pode ser uma eutanásia mais ativa ou mais passiva. No fundo, eu acho e defendo que isto deve ser despenalizado, porque devemos centrar esta questão nas pessoas e nos doentes e nas pessoas que estão nestas situações tão definidas. Estão definidas que nós no movimento definimos, que é as pessoas que estão em doença, que sofrem de doença incurável e que sofrem de doença fatal e que provoca sofrimento. E, portanto, deve ser essa a perspectiva que nós devemos abordar este tema, que é, nós temos ou não temos que disponibilizar perante esta situação todas as soluções que existem. Disponibilizar todas as situações que existem perante uma pessoa que está com uma doença terminal significa o quê? Significa que não temos uma resposta única, e a eutanásia não é uma resposta única, e os cuidados paliativos também não são uma resposta única ou não podem ser uma resposta única. Eu acredito e acho que isso é uma experiência empírica que é facilmente adquirível, que as pessoas, no mais perfeito dos sistemas, em que os cuidados paliativos são disponibilizados a todo e qualquer cidadão, e que todo e qualquer cidadão tem capacidade para decidir, ou que está informado o suficiente sobre a fase terminal da sua vida, a eutanásia tem um papel. Ainda assim, a eutanásia tem um papel. Ou seja, mesmo ultrapassando nós os problemas todos que temos hoje em dia com a oferta e disponibilização dos cuidados paliativos. E a partir desse empirismo, digamos assim, que eu acho que a eutanásia deve ser disponibilizada, deve ser legalizada. E por isso é que eu acho que são dois debates à parte. Temos o debate dos cuidados paliativos, em que nós temos, de facto, de expandir, mas tal como temos de expandir a rede de cuidados primários no país, tal como temos de expandir, enfim, a rede de escolas, provavelmente,
Mas isto não invalida, mas isto não invalida que existe um determinado grupo de pessoas que, colocadas face a esta situação, é uma situação de irreversibilidade, preferem escolher terem uma morte de acordo com aquilo que elas desejam morrer. Então consideras que, para considerares que a eutanásia deve ser despenalizada, não consideras que é uma forma de homicídio? Eu não sei se isto é uma forma de homicídio ou não é uma forma de homicídio. Quer dizer, isto está muito bem definido em termos de conceitos. Quando o Código Penal ou a legislação que nós temos fala em vida e fala em morte e fala em homicídio e nesse ato, existe já na nossa sociedade uma série de exceções ou uma série de problemas específicos que fazem com que a vida, o homicídio, o fim da vida, o pôr termo à vida, não seja um absolutismo inquestionável. Não é? Nós sabemos disso. Quer dizer, É a diferença do homicídio qualificado e de outros. Não, é a diferença de que existem... Nós aceitamos algumas formas de morte, e às vezes ativa, e eu vou dar exemplo, obviamente. Por exemplo, um polícia no exercício das suas funções, que é confrontado ou encurralado num beco por alguém que tem uma arma e que dispara a matar, sobre o polícia, nós, enquanto sociedade, aceitamos que o polícia pode usar uma arma para se defender e para matar a outra pessoa. Não é? Seria a legítima defesa? O conceito é legítima defesa. Quer dizer, se nós puxamos este debate também para a interrupção voluntária da gravidez, é um bocadinho mais complexo por causa da autonomia e do facto da pessoa ainda não ter nascido e não ter entidade jurídica, etc. Ou seja, tudo isto para dizer o quê? Para dizer que existem situações, e nós temos de nos preocupar com situações que dizem respeito a problemas de determinadas pessoas que nós temos de saber resolver, independentemente de continuarmos a considerar que o homicídio, de uma forma geral, é algo que tem de ser penalizado, e eu acho que isso nem sequer está aqui em debate. Mas há exceções. E às vezes nós temos de legislar para as exceções, se nós consideramos que estamos a fazer um bem maior. Achas que... Vou-te chamar Zé, se não te importares. Achas que esta é uma dessas exceções que o Bruno está a referir? Não, mas antes só uma questão terminológica, digamos. Que homicídio, não há dúvida. O homicídio é um facto típico. Um facto típico consiste em tirar a vida a alguém. Pois pode ou não, existe um juízo de censurabilidade e ilicitude que nos permite dizer se o homicídio é ou não punível. Existem exceções. Legítima defesa. Aliás, um polícia pode, inclusive, ter o dever de matar. Certo. Quer dizer, se a única forma de evitar um homicídio for matar o homicida, o futuro homicida, o polícia não tem só o direito, tem o dever, provavelmente, de usar força letal. Mas o problema aqui não é que não seja um homicídio ou que não seja censurável. O problema é que os direitos fundamentais, o primeiro dos quais é o direito à vida, não são absolutos. Mas não são absolutos porque cedem diante de outros direitos fundamentais e, sobretudo, diante de outros direitos fundamentais de maior valor. Por exemplo, o direito à propriedade privada cede diante do direito à segurança pessoal. Vou dar um exemplo. Se houver notícia de um rapto de uma criança num carro igual ao meu, o meu direito a que ninguém mexa no meu carro cede diante do direito à segurança daquela criança e, portanto, se a polícia me parar, tem direito de parar e revistar o meu carro, coisa que eu atualmente não tenho. O direito à vida é a primeira dos direitos. E, portanto, quando é que se pode, de alguma maneira, matar sem ser crime? Quando está em causa o próprio direito à vida. Por isso a questão, que eu dizia há bocado, a questão do homicídio de legítima defesa só é legítima defesa quando o bem que está ameaçado é a vida. Ou seja, se alguém me apontar uma pistola à cabeça, eu posso matar essa pessoa para me defender. Mas se uma pessoa vem ter comigo e vai dizer eu quero a tua carteira, eu lhe posso dar um tiro na cabeça. Não é proporcional. Mesmo que eu tenha a pistola, não é proporcional dar um tiro na cabeça. Continua a ser homicídio na mesma. Que depois, obviamente, quando for julgado, eventualmente, o facto de estar a ser assaltado, melhorar um bocadinho a pena. Mas continua a ser homicídio. Portanto, voltando ao princípio da questão, o homicídio a pedido da vítima
é aquilo que é o nome técnico da eutanásia. Da técnica jurídica. Exatamente. E continuará a ser, mesmo que seja legalizado. Legalizado, há homicídio a pedido da vítima. Que será, o homicídio a pedido da vítima será, deixará de ser crime, deixará de ser punível, nas exceções que estão aí no anteprojeto do Bloco, ou que não é igual, não é em tudo igual às coisas que o movimento comum representa dito, que não é igual àquilo que o PAN tem dito. Há ligeiras diferenças de maior ou menor grau aqui. Mas o ponto é mesmo este. Eu acho que este ponto é importantíssimo. Quer dizer, porque quando nós falamos em eutanásia, não falamos em deixar morrer uma pessoa. Isso seria a ortotanásia. Que é uma coisa sobre a qual, juridicamente, não há nenhuma dúvida. Não pode haver. Ninguém pode ser obrigado a um tratamento médico. Quer dizer, eu respeito pela profissão médica e tenho por hábito acatar todos os conselhos que o médico, qualquer tratamento que o médico me diga que é importante para mim, eu tenho por hábito dizer que sim. Mas todas as pessoas têm direito a dizer que não. Eu acho melhor que digam que sim. Eu acho que uma pessoa que tem cancro é melhor seguir o que diz o oncologista e não ir a um homeopata qualquer. Isso é uma opinião pessoal minha que eu não posso, infelizmente não posso impor. Gostaria de impor pela razão às pessoas que é melhor ir tratar-se por médicos competentes e não confiar em coisas menos sérias. Toda a gente tem esse direito. Mas o que está em questão na eutanásia é mesmo que um profissional de saúde, que eu assim está depois, mas isso é outra pessoa qualquer, tendencialmente aqueles que têm mais formação para fazer e que poderão fazer de maneira mais, se me permite a expressão, eficiente, pode ou não retirar a vida a outra pessoa porque esta o pede, se isso deixa de ser ilegal. Ora, o direito à vida é um direito objetivo. É um direito que, aliás, demorou a conquistar esta objetividade, que não depende de qualquer circunstância, não depende se a pessoa está mais ou menos doente. E por isso, não é o facto da doença que diminui a proteção legal nem jurídica que a vida tem. Por isso mesmo, é que o facto da pessoa pedir a eutanásia, pedir para ser morto, não retira a sensibilidade de o matar. Sobretudo quando nós percebemos por este projeto, e também por aquilo que é proposto, pelo que eu em geral defendo a eutanásia. Desculpa, posso só esclarecer? Disseste sensibilidade de o matar? Não está a dizer... Se podes só esclarecer. Não, quer dizer, o que eu estava a querer dizer é isto. Se uma pessoa pede para ser morta, Exato. é muito diferente de deixar morrer uma pessoa. Sim. E a questão é, se o facto de a doença, de alguma maneira, remove essa proteção legal que a pessoa tem. O que eu ia dizer era, nos projetos que têm sido apresentados até agora, percebemos que o cuidado, e eu percebo isso, eu percebo que é por uma questão de evitar abuso e de evitar... Mas há sempre esta questão muito clara, que é a eutanásia é só para estes casos de doença irreversível. Por isso, é evidente que reconhece com clareza que o Estado não pode tirar a vida a uma pessoa, por muito que ela queira que seja saudável. E a pergunta é, porque é que esse reconhecimento que fazem que a vida humana é inviolável se a pessoa é saudável, passa a poder ser, não querendo ser bruto, mas não há outra maneira de dizer violável, porque eu estou a usar o termo constitucional, se a pessoa está doente. Porque a questão não é a autonomia pessoal. Se fosse a autonomia pessoal, defenderíamos qualquer pessoa que pedisse a morte, podia recebê-la, digamos, sem que isso fosse crime. Mas não, o que estamos a dizer é, os doentes que pedem a morte, se 1, 2 ou 3 médicos, dependendo dos projetos, disserem que de facto ele preenche os requisitos que a lei prescreve, essa pessoa então pode e aliás deve ser porque o pediu. Aquilo deve ser só porque o pediu, não é uma maneira de... Não é um dever moral, é um dever... Quando tu dizes que o Estado não pode ter o poder de tirar a vida a alguém, tu referes-te ao facto de ser a lei, portanto feita pelo Estado, a estipular os tais critérios, então... Claro. É nesse sentido que tu dizes o Estado tirar a lei. Porque, de facto, tal como, aliás, a intenção está no paciente. A intenção está no paciente, mas é preciso... E há aqui outra coisa, que é... Porque isto depois pode colocar, às vezes, em cima dos médicos...
uma carga negativa que não é toda para colocar. Por exemplo, Queríamos entrar eu, por aí aliás, mais tarde, nunca sim. digo, tento sempre evitar dizer que são os médicos ou que são os profissionais de saúde que matam. Digo sempre o Estado. Quer dizer, porque o médico o fará porque o Estado permite. Não é só permite, quer dizer, diz que, a não ser que seja objetor de consciência, é a sua obrigação fazer aquilo. Para dizer, aqui não é colocar uma carga negativa nos médicos, que era o que mais me faltava, é mesmo a questão de o Estado permitir e mais executar, porque a pessoa pediu, bem sei, mas executar um cidadão quando não o faria a uma pessoa saudável que o pedisse. Quando mais, se for feito a uma pessoa saudável que o pedisse, essa pessoa, quem o fez, vai para a cadeia. Responder? Não sei se queres, quando quiseres introduzir os temas que quiseres. Se quiseres responder Não, diretamente eu- ao que o José disse, Era o que eu senão eu estava a avanço discutir para ao bocado. Eu a acho próxima que há pergunta. aqui uma diferença fundamental que quando este projeto de lei do Bloco reflete muito aquilo que são as propostas do movimento da morte assistida e é muito claro aquilo que diz o movimento. Só em situações terminais e irreversíveis e de sofrimento é que se deve ser permitido que, de facto, se criem os mecanismos para a pessoa poder terminar a sua vida. Isto é fundamentalmente diferente do resto, porquê? Porque eu considero que as pessoas são colocadas no beco sem saída, ou as pessoas são colocadas, não têm soluções para o seu sofrimento. E não tendo soluções para o seu sofrimento, sabendo que não existe alternativa ao final de vida que elas antevêem, que é semanas ou meses de mais dores, mais emagrecimento, mais falta de apetite, mais incapacidade para se levantarem à casa de banho e fazerem mais uma série de coisas. Perante esse beco sem saída, as pessoas poderem terminar mais cedo a sua vida, respeitando ainda a sua integridade física e a sua autonomia, a sua imagem corporal, mais uma série de coisas. Ou seja, para mim a grande diferença está aí, perante a inexistência de soluções, a inexistência de outras soluções que aquela pessoa considere válidas para resolver o seu problema de sofrimento. O Estado deve permitir nessa situação isso acontecer em específico. Porque é que eu acho que há uma série de outras coisas que não devem ser incluídas aqui? Nós estávamos a discutir há bocado, falavas agora das pessoas saudáveis e pessoas que com outros tipos de sofrimento não devem ter acesso à eutanásia por uma razão muito simples, porque significa o quê? Nas outras situações não incluídas nesta, e a reversibilidade, doença terminal e fatal, e sofrimento, e presença de sofrimento, nas situações que assim não são, o Estado considera que existem alternativas. E, portanto, se existem alternativas, se existem formas daquela pessoa terminar aquele sofrimento, a eutanásia não deve ser oferecida. Por isso é que eu não concordo com a questão das doenças psiquiátricas, que não são doenças terminais à partida. Portanto, existem outras soluções, que não o término da vida, que devem ser oferecidas àquelas pessoas e que provavelmente não estão a ser oferecidas. Então não defendes até ao extremo a possibilidade de eutanásia. Defendes sempre uma alternativa que contemple a continuação da vida. Se houver essa alternativa, eu acho que, em princípio, a grande maioria dos seres humanos vai querer preservar a sua própria vida. E depois, Um argumento que parece depois há a questão mais prática ou mais pragmática disto tudo, que é a pessoa saudável, se quiser matar, mata-se. A pessoa que tem outros tipos de doenças que não é tão incapacitante, se quiser matar, mata-se. E existe, o suicídio existe, e nós sabemos que ele existe. Sim, mas existe um tratamento compulsório para os suicidas. Está certo, está certo. Só para dizer. Para aqueles que falham, exatamente. Para os que falham, para os O continuados Estado tem mecanismos para Tem. evitar o O suicídio. Estado, aliás, o médico pode mandar internar compulsivamente. Se eu não estou... Agora, sim. não tem sido do mecanismo legal. Mas se tiver um momento com tendências suicidas, o médico pode pedir um internamento compulsivo contra a vontade do próprio em estabelecimento hospitalar. Portanto, existe. E deixem-me recordar-vos que mesmo no anteprojeto de lei do Bloco está contemplada a objeção de consciência do médico. Ou seja, a eutanásia nunca funcionaria de uma forma automática. Pode estar. Não podia ser de outra maneira, não se podia obrigar médico nenhum, acho eu, espero eu, a fazer coisa nenhuma, quanto mais uma intervenção Isto desta. apenas para deixar claro, porque Sim, para muita gente também não é óbvio. mas isso é, eu só queria... É porque isso a mim é o que me causa sempre um bocado mais de confusão,
na posição de defesa da eutanásia, que é, porque tenho ouvido sempre que é uma questão de autonomia, Também. é uma questão de autonomia, mas o grande ponto é que, quer dizer, eu tenho lido vez sobre vez, que é uma questão, sobretudo, sobre a autonomia. Porquê? Porque se é sobre o sofrimento, temos hoje em dia respostas para o sofrimento físico, obviamente não afastarão todo o sofrimento, como é evidente, eu não tenho pretensão disso, embora saiba que hoje em dia há respostas bastantíssimo competentes, mas nem eu possuo conhecimentos técnicos suficientes para dizer até que ponto se o ponto for sofrimento, então aí de facto a resposta seria os cuidados paliativos, mas eu não acho que o ponto seja o sofrimento, e não tem sido esse o ponto que tem sido até agora. A grande questão aqui tem sido sempre a da autonomia pessoal, se uma pessoa tem ou não tem liberdade para pôr término à sua vida. Sim. E a mim, eu digo, mas quer dizer, que considero que na eutanásia a questão não é essa. Porque a verdade é que uma pessoa, para pedir a eutanásia, tem que estar dentro dos critérios estabelecidos por lei e que, para além disso, o número, neste caso, até agora no projeto do Bloco, penso que são 3 médicos, se não estou a erro, não é? Sim. Quando é o primeiro médico quem pede, depois um nutricionista, não sei se é Depois do há um PAN psiquiatra. e um psiquiatra. Até. O psiquiatra por razões evidentes, quer dizer, como... E por isso, só se estes 3 médicos considerarem que o paciente está naquelas coisas que o Estado prescreveu, é que então pode ter eutanásia. E eu pergunto, então onde é que está a autonomia pessoal aqui? Qual é a autonomia pessoal de uma pessoa que pede a eutanásia e diz, o meu sofrimento é por razões, quer dizer, uma pessoa que perdeu toda a família, o que seja. Sim, está certo. Diz, a minha vida é até uma dor e eu, para além disso, eu tenho medo de me suicidar. Francamente, eu não sei fazê-lo e tenho medo de correr mal. E pronto, venho aqui, tenho um sofrimento. E eu não quero que isto passe com ar de gozo. Há pessoas cujo sofrimento psicológico é gravíssimo. Isto não é uma brincadeira de tomar gosto. A pessoa quer dizer, a minha família inteira, por razões por isso, por exemplo, conhecemos casos dramáticos, nós conhecemos casos dramáticos, pessoas a quem nos morreu a família, a quem morreu filhos, mas o meu sofrimento é de facto insuportável. E eu, além disso, quer dizer, não tenho condições para me suicidar, no sentido, não tenho conhecimento, ocorreu mal. E por isso venho aqui pedir para ser eutanasiado. E depois chego ao hospital e o que é que acontece? Há 2 médicos que dizem, mas o senhor não tem nenhum problema de saúde irreversível, volto para casa. Portanto, onde é que está a autonomia pessoal? Tu consideras então que a passagem pela autorização do médico põe em causa a autodeterminação do paciente? Não, o que eu considero é que, de facto, o que está aqui em Isso causa... seria contraditório? O que está aqui em causa não é, na eutanásia, não é um problema de autonomia pessoal. É um problema, isso sim, diante do sofrimento dos doentes. A resposta é que nós damos. A resposta é que nós, enquanto sociedade, enquanto Estado, damos. Então não te referes apenas aos médicos e às pessoas Não, de todo, como é evidente. competentes Não é para a só um questão da problema eutanásia? médico. É um problema Não é só um problema, social. é um problema social. É um problema de como é que nós concebemos o nosso Estado. O Estado, não o Estado, a organização do Estado, enquanto conjunto dos cidadãos. Nós, enquanto Estado, nós, enquanto sociedade, como é que nos concebemos? Diante de uma pessoa que pede a morte. Eu percebo a posição, e sobretudo percebo muito bem, vindo de pessoas, o Bruno que é médico e, portanto, seguirá seguramente de perto casos que eu nem consigo imaginar de sofrimento, e percebo que, confrontado com tal sofrimento, e ao mesmo tempo com a ausência de possibilidade de resposta, que diga, bola, nessa altura, mais vale deixar esta pessoa, e até dizer, mais vale deixar morrer, embora sabendo que o que estamos a dizer é deixar matá-la. Mas quer dizer, eu não vejo isto nenhum com escândalo, percebo, quer dizer, consigo, contudo, não me parece que nós, enquanto Estado e enquanto sociedade, possamos dar essa resposta a uma pessoa em sofrimento que pede para morrer. Estamos então num ponto novo que são talvez os 3 pilares fundamentais para compreender a questão da eutanásia, que é a liberdade, a responsabilidade na decisão e a autodeterminação. Estavas agora a falar de autonomia, vai mais ou menos no sentido de autodeterminação. A autodeterminação é aqui mais abrangente, a autonomia seria uma coisa mais física, não é? Se pode matar a si mesmo ou não, e aí pôr-se a questão da eutanásia. O que é que tu entendes por autodeterminação? Que aqui o Zé diz que é posta em causa também, desde o princípio, pela própria estrutura social que... Eu acho que, em primeiro lugar, aquilo que estavas a falar do papel do técnico e do médico. Eu acho que, em primeiro lugar, o papel do técnico e do médico seria, naquilo que o Walter deve ter pensado quando fez este projeto, seria o papel de tentar excluir, ou que o papel do Estado aqui seja certificar-me de que não existem situações que nós já reconhecemos que podem estar a confundir
aquilo que nós queremos oferecer a esta pessoa, que é as pessoas com doenças terminais, irreversíveis e com sofrimento. E nós já temos exemplos disso na sociedade. Vamos lembrar assim à cabeça, e em primeiro lugar, daquilo que são o papel, por exemplo, dos psiquiatras nas pessoas transgênero que pretendem mudar de sexo. E, portanto, o papel aí não é necessariamente o de fazer um diagnóstico de disforia de género, seja lá o que for, ou não devia ser, em muitos casos, mas é um papel de eu sou psiquiatra e estou-me a tentar certificar que esta pessoa não tem um outro problema que eu possa resolver. Isso era um bocadinho que falavas há bocado. Seria um problema não médico. Podia ser um problema médico. O problema da questão do suicídio e do internamento compulsivo. Nós conseguimos, ou seja, o que é que nós decidimos internar compulsivamente uma pessoa com uma psicose ou com tendências suicidas associadas a uma psicose, seja lá o que for. Porque nós consideramos que aquela pessoa, de facto, tem uma alteração que, em princípio, pode ser tratada, que, em princípio, pode ser ultrapassada, e que é essa alteração que está na causa da sua vontade de se matar. Pronto. A diferença para os casos em que a eutanásia se propõe é essa. Ou seja, a vontade da pessoa terminar a sua vida mais cedo do que aquilo que seria a evolução natural da doença não é provocada necessariamente pela doença em si. Ou seja, a existência da doença terminal, de facto, causa o sofrimento na pessoa e a pessoa conscientemente decide que deve terminar a sua vida quando ela decide. O que nós consideramos, quando internamos compulsivamente um doente, é que aquela pessoa não está livre ao decidir. A doença tolda-lhe a liberdade de ela tomar decisões. Por isso é que internamos compulsivamente. Também o sofrimento tolderá seguramente, como é evidente. Quer dizer, digo eu, obviamente que o sofrimento, quer dizer, a pessoa que está em sofrimento que pede para morrer porque está em sofrimento, se não sofrer, então... Mas não tem soluções. Mas agora pergunto, aí está a grande diferença. Mas então a minha grande pergunta é esta, quer dizer, então, se houver uma maneira de acabar com o sofrimento, entendo por sofrimento físico, não é? Sofrimento psicológico é... Se houver uma maneira de não haver sofrimento físico, sim, então já não se aplica a eutanásia. Não necessariamente. Não necessariamente. Perante a ausência de perspectivas ou de melhorias, perante uma perspectiva de um diagnóstico fatal, mesmo que tu consigas acabar com a dor física, puramente física, isso não é um critério único e exclusivo para as pessoas deixarem de ter eutanásia. Têm a sua autonomia em termos de atividades do dia a dia, serem capazes de subsistir, serem capazes de comer, serem capazes de ir à casa de banho, e a dor psicológica associada a isso. Portanto, não. Portanto, nessa situação, não é dor física que define o sofrimento. Mas aqui é o ponto que eu quero chegar. Nós, enquanto sociedade, o que é que estamos a dizer, sabes? Mensagem damos quando dizemos que uma pessoa já não ser capaz de se vestir sozinha, que uma pessoa não ser capaz de se alimentar sozinha, é uma razão para não só pedir a morte, é uma razão para o Estado a matar. A matar porque ela pede, mas a matar. O que é que estamos a dizer? Estamos a dizer a essa pessoa que ela tem escolhas. O Estado está a dizer à sociedade que respeita as escolhas destas pessoas. O Estado respeitasse as escolhas das pessoas, o Estado daria a eutanásia, ou pelo menos acabaria simplesmente com o crime de homicídio da vítima, transformava o conteúdo num problema administrativo, uma multa quando fosse mal feito, como é evidente, e liberalizava-se o homicídio da vítima, ponto. Mas não é isso que a gente está a pedir, não é isso que a gente está a discutir de todo. O que a gente está a discutir é se, nos casos de uma doença terminal, então, de repente, por essa doença, mesmo que não tenha sofrimento físico, mesmo que seja possível eliminar o sofrimento físico, que o simples facto da perca de algumas... que isso é o suficiente. Associado a uma situação depressiva. Com certeza. Uma falta de autonomia sempre associada a uma situação depressiva. Onde não haja necessariamente uma pessoa que irreversivelmente vai morrer. Sim, mas irreversivelmente vais morrer todos. Pronto, mas quer dizer, só para explicar, a princípio não fui a cá nenhum para contar a história. Irreversivelmente vais morrer todos. Bem, isso há situações de pessoas acamadas durante 15, 20, 30, 40 anos. Essas também acham que devem poder pedir eutanásia? Depende. É uma pessoa que está sem hipótese nenhuma de recuperação. Uma pessoa que teve um AVC... É o que acontece na Bélgica, como vimos no... Sim, mas quer dizer, eu estou a perguntar para poder... Sim. Essa pessoa deve
poder pedir a eutanásia. Porquê? Porque está acamado. A sua vida tem menos valor, ou menos proteção, ou menos o que seja, por estar acamado? Eu acho que não. Mas eu acho que as pessoas devem ter a liberdade para tomar essa decisão. Mas é que o Ou problema seja, é contornarmos legal a eutanásia. Nesses casos. Todos nós dizemos que essas vidas têm muita dignidade. Não é só a pessoa que escolhe. Não, diz sim. Estás simplesmente, o Estado está nessa situação simplesmente a dizer à sociedade que respeita, que há perspectivas diferentes sobre aquilo que é a autonomia e a capacidade de nós todos vivermos a nossa vida de uma forma feliz, que respeita as decisões das pessoas. Eu também acho, mas respeitar é permitir que a pessoa não se trate como não quer, como é evidente, mas faltava tratamentos compulsórios. É certo. Quer dizer, o que aqui se fala é muitíssimo diferente. O que aqui se fala é de o Estado dizer que nesses casos, se a pessoa pedir um médico que não seja operador de consciência, tem o dever de a matar. É isso que estamos a dizer. É que o Estado acha que não há problema em matar essa pessoa. Deixa-me então fazer aqui um apanhado do que vocês exatamente defendem. Certo. Se a pessoa escolher morrer, Mas escolher morrer. Mas repara, há uma diferença. Só desculpa porque isto é Completa mais... a tua ideia e eu depois faço um apanhado. Há uma diferença entre o comportamento ativo de matar e um comportamento passivo simplesmente de não tratar. E não podemos fingir que é a mesma coisa. Não podemos dizer que simplesmente a pessoa decidiu morrer e morreu. Milagre, aconteceu. Não é isso que se trata. É preciso um comportamento ativo de alguém cujo Estado autorizou a matar aquela pessoa. Isso depois da perspectiva do médico não era assim. Não sei se queres mudar. Queria só fazer então um apanhado do que vocês aqui estão a falar. Estamos a falar da questão da autonomia do doente. Tu defendes que a falta de autonomia numa situação irreversível que conduz à morte, mesmo que não tenha sofrimento associado, mas mesmo que não tenha sofrimento associado, a morte seja irreversível e há falta de autonomia, a eutanásia é um meio legítimo. Não estou a perceber porque é que nós devemos pensar numa situação que não cabe na cabeça da maioria das pessoas. Eu não tenho para te responder isso. Como assim não cabe? Não cabe na cabeça das pessoas. Porque é que alguém que não está perante um sofrimento, porque é que alguém que não está perante uma situação de sofrimento? A pessoa que está acamada, repito, a pessoa que está acamada. Não, isso é diferente. Então, estamos perante uma situação que lhe pode dar sofrimento. Sim, toda a forma de sofrimento psicológico, Sofrimento psicológico, físico. Bom, nós já pensámos que a questão não é só o sofrimento físico, também é o sofrimento psicológico. A pessoa que está acamada até pode estar nas melhores condições do mundo. Já vamos falar da questão do sofrimento. Desculpa, Zé. Sim. Só para então fazer o que estávamos aqui a dizer. Tu consideras então legítima a eutanásia numa situação de morte irreversível, uma situação irreversível que conduz à morte, que é aquilo que a maior parte dos projetos e movimentos pró-eutanásia defendem, pró-legítima eutanásia defendem, e tu consideras que o Estado deve abrir as opções porque isso é uma forma de respeitar a dignidade da pessoa. E tu, Zé, defendes que a legalização seria uma banalização, conduziria a uma banalização da morte na sequência da falta de autonomia, de uma série de problemas. Não há uma banalização da morte. Considero que introduz um juízo subjetivo sobre qual é o valor da vida quando a democracia ocidental e a civilização ocidental está construído sobre um juízo objetivo sobre o valor da vida humana. Aliás, bem expresso no artigo 24 da nossa Constituição, que a vida humana é inviolável. É isto. Exceto nos casos em que é. Não. A vida humana só é... Mas posso faltar a ver. Só é violável, ou só deve poder ser violável, nos casos onde está em jogo outra vida humana. Portanto, só não é, obviamente, não há direito absoluto, direitos absolutos, quando está em causa outra vida humana. Eu quero voltar à discussão, mas estás a ver qual é a diferença entre a legítima defesa e a questão da eutanásia? Na legítima defesa, a polícia mata uma pessoa que não escolheu morrer. Na questão da eutanásia, a pessoa que morre escolheu morrer. Há aqui uma grande diferença. O polícia pode matar uma pessoa que não quis morrer. Não, mas que escolheu matar. Está certo? A legítima defesa exige a proporcionalidade. Portanto, pois, mas a eutanásia exige a escolha lúcida de alguém. Mas o direito à vida... Há aqui uma grande diferença. O direito à vida só cede diante do direito à vida. Só uma perspectiva, está certo. Para mim, o direito à vida na minha perspectiva, da perspectiva da Constituição da República Portuguesa, quer dizer, só para dizer, não é uma perspectiva única, não é uma opinião pessoal minha, é uma opinião que está no texto que funda o nosso regime democrático. Está certo. Mas eu não... Quer dizer, a questão seria, a vida humana não é inviolável, e aqui acrescentamos o ponto, por quem? Penso que vai de encontro ao encontro da resposta da primeira pergunta que nós fizemos, se é uma forma de homicídio ou não inviolável,
por quem? Pela própria pessoa, porque estamos aqui a falar da vontade da pessoa por terminar a sua própria vida, acho que sim. ou outra pessoa que aplica a morte com critérios de tratar... Deixa-me começar, se calhar. Penso que aqui não vai haver propriamente um consenso entre... Não haverá, provavelmente. Não teremos um consenso. Por isso é que eu queria entrar nos outros dois conceitos, de liberdade e de responsabilidade, que é para ver se conseguimos encontrar aqui uma frente de batalha onde possa surgir algum consenso. A questão da liberdade e da responsabilidade. Queria perguntar-vos, se calhar a ti, Bruno, então, primeiro, como é que se pode avaliar o grau de responsabilidade no paciente? Sendo que tu tens essa experiência de médico, estás próximo dos pacientes, consegues-me dizer qualquer coisa, talvez, de casos concretos, talvez? O grau de Até responsabilidade. que ponto é que um paciente é responsável na decisão? Consciente, como é posto aqui no... Eu acho que nós nos vivemos termos. numa sociedade, e isto não é só na medicina, não é só nos doentes, em todos nós, mas em princípio vivemos numa sociedade em que aceitamos que as pessoas são à partida responsáveis, felizmente. Não é? Se assim não fosse, quer dizer, o Estado tutelava muito mais do que aquilo que tutela em termos das nossas vidas privadas. E, portanto, nós partimos do princípio que as pessoas são responsáveis. E, portanto, se uma pessoa adulta que não tem uma doença que pode estar a toldar o julgamento, que não está coagida por questões materiais ou por questões sociais, seja por questões de poder, seja lá o que for, toma uma decisão, nós, em princípio, devemos aceitar que essa decisão é uma decisão consciente, informada, livre, esclarecida, etc. Nós já fazemos isso em relação a tudo o resto, em relação aos outros restantes tratamentos. Não é? Quando nós colocamos uma pessoa perante a decisão de a mesma pessoa que tem uma doença terminal, em que lhe é oferecida, vou dar casos potencialmente concretos, em que lhe é oferecida fazer mais um ciclo de quimioterapia e viver 6 meses, ou não fazer rigorosamente mais nada, só vive mais um mês, mas vive-se um mês sem quimioterapia. Isto é possível, é legalmente aceitável e é uma decisão que ilustra que nós partimos do princípio que aquela pessoa vai fazer uma escolha e uma decisão responsável. Responsabilidade. Portanto, o que é que nós... Isto volta tudo à questão do início, que é para que é que existe o psiquiatra e os médicos nesta história toda, para além de disponibilizarem a substância, que vai ser a substância que vai pôr termo à vida, que é para certificarem que não existem os tais situações, nomeadamente as psiquiátricas, por exemplo, mas também as psicossociais, as situações que podem estar a coagir, de certa forma, aquela pessoa a tomar uma decisão. Mas acho que, em princípio, nós outra vez aqui a falar de legislar, mas é nem sequer... Também não uso as coisas eu faço uma petição à Assembleia da República e espero, e como eu não tenho nenhum deputado na minha petição, a petição do meu lado não tem maneira nenhuma de legislar. Eles têm 7 ou 8, conseguem qualquer um deles pedir legislar primeiro, mas pronto, mas isso é qualquer coisa, deputados que assinaram, não é nada comigo. Mas, ou seja, tudo isto para dizer que nós, em princípio, devemos criar uma sociedade em que aceitamos que nós, os adultos, são responsáveis para tomar as suas próprias decisões na sua vida. Nós, quando alguém, vou dar um exemplo, para ser muito rápido, nós tomamos decisões ao longo da nossa vida que são muito importantes e que são fundamentais. Quer dizer, nós decidimos casar, nós decidimos ter filhos, e decidimos ter 1 ou ter 10, e decidimos divorciar-nos. Tudo isso são momentos fundamentais na nossa vida e quando as pessoas tomam essas decisões, em princípio o Estado aceita que são decisões livres e responsáveis e esclarecidas. Mas também sabemos que existem, em muitos destes momentos, pessoas que são forçadas a casar-se, pessoas que são forçadas a divorciar-se, pessoas que são forçadas a ter filhos ou que não têm filhos. Nós sabemos que há pessoas coagidas a tomar essas decisões. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós devemos permitir às pessoas que se casem livremente, que se divorciem livremente, que tenham filhos livremente. Temos é de criar mecanismos reguladores ou mecanismos fiscalizadores para tentar evitar o abuso dessas mesmas leis. Mas, em princípio, a lei deve permitir que os cidadãos responsáveis e adultos tomem essas decisões. E já deixaste claro anteriormente que excluís então os casos de doenças psiquiátricas, por exemplo. E eu pessoalmente excluo. Porque eu passo a explicar rapidamente. Até à data, daquilo que eu entendo, nenhuma doença psiquiátrica é terminal ou é fatal a curto prazo. E, portanto, em princípio e em potência, independentemente das situações serem horríveis, há doenças psiquiátricas horríveis em que as pessoas ficam sem se mexer numa cama a vida toda. Mas, em princípio, todas elas podem ser tratáveis ou curáveis ou reversíveis em potência. Antes de perguntar a tua opinião, Zé, sobre a questão da responsabilidade e da consciência na decisão, achava interessante apenas mostrar este gráfico que expõe as principais doenças psiquiátricas. Este gráfico da tal Comissão Federal de Controlo e Avaliação da Eutanásia na Bélgica expõe as principais doenças psiquiátricas que originam
um pedido de morte e podemos constatar que Tendências. 20, 19, quer dizer, não é possível falar uma tendência, não é possível em 3 anos, há 11, há 12, há 20, quer dizer, não é possível estabelecer e temos só 10 anos de o aumento da demência como causa também provavelmente está ligado ao aumento de idosos e por isso o aumento de casos de demência, quer dizer, isso... Mas eu queria vir à questão da responsabilidade. Responsabilidade, consciência e decisão. Claro, o Estado acha que os cidadãos são responsáveis. Mas obriga-os a andar de capacete. Nas motas. Claro que o Estado acha que os cidadãos são responsáveis. Mas obriga-os a usar cinto de segurança. Mas deixas andar de carro. E deixas andar de moto. Mas obriga-os a andar de cinto de segurança. O cinto de segurança não tem nenhuma outra causa. O cinto de segurança, não usar cinto de segurança não provoca mal a ninguém, a não ser ao próprio. Tal como não usar capacetes ou causa mal ao próprio. Mas o Estado entende que deve proteger a vida dos seus cidadãos, mesmo que os seus cidadãos não o queiram. De tal maneira que multa, e multa bem quem não usa carro, quem não usa cinto de segurança, multa e multa bem quem não usa capacete, e mais ainda, no caso de menores cujos pais não os obriguem, ou os responsáveis, a usar cinto de segurança ou capacete de uma moto, podem inclusive chegar a criminalizá-los para o homicídio involuntário, caso ocorra alguma tragédia. Isto para dizer, o facto do Estado considerar que os cidadãos são responsáveis não significa que o Estado permita que os cidadãos se matem. De tal maneira não permite que existe toda uma linha de apoio e todo um serviços de apoio ao suicídio, como já falámos, só não fazia sentido. Só fazia sentido em casos em que o suicídio estava ligado a uma doença psiquiátrica. Ora, eu não sou médico, mas sei que nem todos os casos de suicídio estão ligados a uma doença. Há casos de suicídio de pessoas que simplesmente não querem viver mais. E mesmo esses casos de suicídio são acompanhados, se por acaso falha, são depois acompanhados pelo Serviço Nacional de Saúde, podem andar. Isto para dizer, a vida humana O Estado deve proteger a vida humana. tem um valor em si mesmo, sobre o qual está fundada a democracia, que lhe dá um valor objetivo. E, portanto, diante de uma pessoa que pede a morte, aquilo que o Estado deve fazer é tentar acompanhá-la e tentar proporcionar-lhe a vida mais digna possível dentro daquilo que ela deseja. Conceder ao Estado. Quem é que define isso? Depois conceder O dentro Estado daquilo. define? Claro, Ou é não, pessoa? dentro daquilo que a pessoa quer e dentro daquilo que a pessoa deseja. Porém, o que o Estado não pode fazer. Quem é o que Estado, define dignidade? Sim. A dignidade a dignidade da vida. daquela pessoa. Mas é aqui que nós diferimos. É porque eu, para mim, quer dizer, e isso tem sido, é sobre esse pensamento que está construído a sociedade ocidental, é que a dignidade da pessoa humana não varia conforme a sua circunstância. A dignidade da pessoa Mas humana, varia conforme a pessoa. a dignidade da pessoa humana é objetiva e está ligada ao facto único de ser humano. E por isso, a pessoa, por muito diminuída que esteja, a sua dignidade começa inalterável. Pois o problema é a maneira como a sociedade ou o Estado depois a trata. Se a tratam como se ela de facto tivesse toda a dignidade que qualquer ser humano tem, ou se a tratam como se tivesse menos dignidade por estar doente ou por estar diminuído. Mas não achas que lhe darem a possibilidade de ela escolher como é que quer terminar a sua vida? Não é uma forma de reconhecer essa dignidade? Não acho. Não considero uma forma de reconhecer a dignidade matar uma pessoa. Porque, repare, não estamos a discutir se a pessoa não pode escolher. Eu estou a discutir uma pessoa livre, consciente, orientada, sim, que escolheu, perante uma situação que não tem solução, que escolheu morrer. Sim, livre, orientada, se nas circunstâncias em que o Estado permite, se o médico achar que as circunstâncias estão ocupadas, de seguida é morta por alguém. Porque aí estamos a discutir. A pessoa morre porque escolheu morrer. E aí voltamos ao mesmo ponto. A pessoa morre porque a pessoa escolheu morrer e depois há alguém que a mata. O Estado, e aqui, digamos, essa pessoa simboliza todo o Estado, porque é com a autoridade do Estado que a faz, só não podia fazer, que a mata. Nós queremos um Estado que mata uma pessoa?
Eu quero um Estado que respeite a vontade de uma pessoa terminar a sua vida Ou seja, antecipadamente. E para respeitar essa vontade tem que a matar. Mas é consequência prática. Deixa-me então fazer aqui um É apanhado consequência sobre... prática. Matá-lo é uma consequência prática. Falámos de liberdade, responsabilidade, autodeterminação, e um conceito que veio automaticamente foi a questão de dignidade, que é, aliás, um conceito central nos manifestos dos vossos movimento e federação. E tu, Bruno, consideras que a morte digna faz parte de uma vida digna? Com certeza. E tu, José, vais mais no sentido de que respeitar a dignidade do paciente é essencial na vida do paciente. Eu vou mais no sentido de não perceber o que é uma morte digna, porque há mortes menos e mais dignas. Vamos passar então para a nossa próxima questão, porque aqui também Uma não vai definição haver... individual. Não vai haver consenso. É mais ou menos o que diz, é uma Não. definição individual, a questão de dignidade vai a cada caso concreto, a cada vida humana concreta. E então vamos passar então para o nosso último ponto, que é a subjetividade do sofrimento. Um ponto muito problemático e que penso que também não arranjaremos um consenso, mas vamos tentar explorar. A pergunta que eu vos queria fazer é, vai para um lado da barricada e vai para o outro também, que é, se esta subjetividade do sofrimento, a sua intransmissibilidade, incomunicabilidade, se é um argumento para não dissuadir um paciente de querer a morte. Ou seja, isto vai mais ou menos para o outro lado. O que eu quero dizer é, lá porque o sofrimento é subjetivo, estou a pôr isto em termos vulgares, isso não significa então que eu não devo deixar de dissuadir a pessoa de querer morrer. Eu devo sempre querer dissuadir a pessoa de querer morrer. Apesar desta incomunicabilidade. Ou, por outro lado, ignorar a intransmissibilidade, subjetividade do sofrimento, se é um egoísmo de quem não quer perder essa pessoa em vida. Ou seja, o egoísmo de uma pessoa que quer manter a vida do paciente compulsivamente, como tu tens dito várias vezes. Bruno, queres começar a responder a estas questões? Temos de ter cuidado com as palavras e com a forma como colocamos isto, porque eu não quero falar de subjetividade ou sofrimento se pode estar uma pessoa a ouvir-me com metástases na coluna vertebral, e se eu lhe disser que o sofrimento dela é subjetivo, essa pessoa vai tentar agredir-me, e com toda a razão. E portanto aqui o sofrimento no fundo pode ser um espectro que nós temos de ter cuidado muito bem com aquilo que nós conseguimos dizer, não é? E temos de aceitar uma coisa que há, a maioria das pessoas, existem condições objetivas, as tais metástases na coluna vertebral, que são um fator que lhes causa sofrimento, e portanto a questão da subjetividade aqui significa que nós temos de saber respeitar aquilo que é o sofrimento das outras pessoas. Ponto final, quer dizer, e as pessoas vão sofrer de uma maneira muito diferente umas das outras. Era exatamente por aí que eu entendi a subjetividade, que é, cada um entende o sofrimento da forma que entende, e não podemos ter a pretensão, dirão as pessoas que concordam contigo, de saber exatamente o que é o sofrimento dessa pessoa. Sim. E por isso, é verdade. corolário seria, não podemos ser nós a julgar se ela deve morrer ou não. É Sim. mais nesse sentido que tu vais. Sim. E aliás, isto... O que é subjetividade nessa situação? No meu entender, a subjetividade é tu ter duas pessoas com o mesmo tipo de problemas físicos, tipo de problemas de base, e saberes que há duas pessoas, que acompanhas aquelas duas pessoas, e que há duas pessoas que tens a certeza que há uma que diz: eu quero viver até ao fim, quero estar aqui até ao fim, nem que seja numa cama ligada a um tubo, furada por vários orifícios, etc, porque quero estar aqui e sentir as pessoas à minha volta. E outra que diz: nem pensar. Num partir do momento em que eu caí numa cama, eu não quero que me metam nenhum tubo. Eu, portanto, não quero que me prolonguem a vida de forma nenhuma. Duas pessoas com a mesma doença, com o mesmo tipo de lesões, vão reagir de uma forma absolutamente diferente. E é aí que a subjetividade deve nos permitir ter uma sociedade em que encaixa essas diferentes subjetividades. Com regras, obviamente, para se conseguir evitar os abusos, mas ainda assim uma sociedade capaz de dar respostas diferentes a pessoas que pensam de maneira diferente, encaram o sofrimento de uma maneira diferente e querem ter escolhas para as suas vidas que são diferentes entre elas. E diante disso não terá a vida um valor objetivo, como o Zé defende? Zé, não sei se é por aí que tu irias... Mais, eu concordo com muitas coisas que eu estou a dizer, como é evidente. De tal maneira, e disseste muito bem,
Uma pode escolher ser furada por todos os lados para ver o mais possível, e outra pessoa pode escolher não receber tudo nenhum. Mas, mais uma vez, repito, não é isso que nós estamos a discutir. Nós estamos a discutir, repito, nós não discutimos, essas opções existem. As pessoas que têm o cancro, que seja mais ou menos terminal, quer dizer, ou que uns escolhem fazer quimioterapia para prolongar a vida, por razões que eles deram respeito, eles dizem, eu não estou para viver, eu não estou para receber não sei quantas sessões de quimioterapia, ficar mais enjoado ainda, voltar, tudo quando chegam tendencialmente a essa fase, muitos já passaram de muita dose, de muito tratamento, muito agressivo, dizem, eu não quero mais estes tratamentos agressivos para ver mais 6 meses, fui morrer, não ter esse tratamento, se morrer no próximo mês. Que a sociedade e tranquilo-se em continuar neste sofrimento atroz para prolongar mais 6 meses a vida. Isso é possível. Eu tenho todo o respeito. Tenho respeito pela pessoa que decide. Tenho respeito pela pessoa que decide tratar-se e tenho respeito pela pessoa que decide não se tratar. Em consciência, cada um saberá o sofrimento da sua vida. Por isso concordo. Mas não consideras... Mas aqui há a questão de fundo. Não, o ponto aqui não é tratar ou não tratar. O ponto aqui é se é possível ou não matar essa pessoa. Eu repito, voltemos a chamar uma questão. Se o ponto é se é possível matar ou não. Não é uma ausência de tratamento. Não é uma escolha livre de tratar. É se um terceiro pode ou não, sem permissão, matar essa pessoa. Se temos um Estado que, diante da pessoa em sofrimento, tenta que a sua vida seja o mais confortável possível, ou se temos um Estado que mata. Porque ela pediu, com certeza, eu sei que é que ela pediu, não ponho isso em causa, cada vez que uma pessoa diz isto, mas dá um ar de quem está a querer dizer, eu sei perfeitamente o que é que a pessoa pediu. Mas significa que temos um Estado que mata um cidadão, porque essa pessoa tem uma doença terminal e pediu para ser morta. Coisa que não faria se a pessoa mesmo que tivesse em sofrimento. Mesmo que tivesse um sofrimento que a pessoa considera atroz, se não fosse uma situação terminal, não o faria. Bruno e Zé, obrigado pelas vossas respostas. Antes de entrarmos nas perguntas que o público fez, que os nossos talkers fizeram, queria então recuperar algumas expressões-chave que vocês usaram e algumas ideias centrais, que são a questão da dignidade, mais ou menos a meio do nosso debate. Bruno, tu consideras que a dignidade implica também uma morte digna? Isso está bem patente no manifesto do teu movimento. Zé, tu consideras que respeitar a dignidade de uma pessoa é também manter a dignidade em vida da pessoa. Ambos concordam que este é um problema social e internar compulsivamente é inaceitável. Ambos concordam nisso? Ambos concordamos, exceto nos casos de problemas psiquiátricos, ambos concordamos que deve-se poder internar compulsivamente. E aí também estamos de acordo. Tu consideras que o problema deve ser centrado nos doentes, algo que não deverá diferir muito de ti, mas vais ao ponto de querer disponibilizar todas as opções, incluindo a eutanásia, que naturalmente tu não defendes. É essa posição que tu estás aqui a defender. É em relação à legalização da eutanásia, ou despenalização, será mais correto dizer assim, tu consideras, porém, que isso introduziria um juízo subjetivo, esta é a tua expressão, sobre o valor da vida humana. Algo de que tu discordas, porque tu consideras que a abertura das opções está intrinsecamente ligada à questão da dignidade de cada pessoa. Liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Vamos passar então, obrigado pelas vossas intervenções, vamos passar então para as perguntas do público. A primeira pergunta é do António Abreu. Ele pergunta, penso que esta pergunta está mais dirigida a ti, Bruno, logo aqui verás, qual é a minha legitimidade para dizer que a felicidade não pode ser alcançada sem isso e de dizer o que é ou não felicidade? Está formulado de uma forma um bocado complexa, mas no fundo é a minha legitimidade para dizer que é felicidade? Exatamente. Que a felicidade não pode ser alcançada sem, imaginemos, a ausência de sofrimento. Supomos. Não sei qual é, eu não sei o que ele queria perguntar exatamente com isso. A única coisa que eu digo, a legitimidade que ele tem, a legitimidade para dizer o que é a sua própria felicidade, o que é a sua própria dignidade, de que forma é que ele pode e deve querer escolher viver a sua vida nos seus momentos iniciais, nos seus momentos do meio, nos seus momentos finais e quando ele existe. Portanto, é uma questão individual, cada um saberá melhor qual será a sua felicidade. A partir do momento em que não existem outras soluções que a gente possa dar àquela pessoa. Acho que sim. Resposta simples, curta, eficiente. Esta segunda pergunta eu considero que será mais dirigida a ti, Zé. Também é do António Gabriel.
É de um António, mas não é Abreu. É do António Magalhães Ramalho. Ele pergunta qual é a dignidade da vida de uma pessoa que apenas consegue piscar o olho. É a dignidade de qualquer outra vida. É a dignidade que vem do facto de ser pessoa humana. É um dos maiores, para mim, dramas da história contemporânea. É a subjetividade da dignidade humana. Que levado ao extremo, que não é tudo o que está aqui em discussão. Quer dizer, convém esclarecer, já que não é o que está aqui em discussão, não é desses extremos todos que nós estamos a falar, mas que levados ao extremo no século XX deram resultados desastrosos, quer dizer, é diferente. Esta subjetividade da dignidade humana, que depende disto ou depende daquilo, tem tido resultados desastrosos. A vida humana tem em si mesmo um valor que vem do simples facto de ser pessoa humana. É sobre esse ideal que foi construída a sociedade democrática e a sociedade e o Estado como o concebemos hoje em dia, que deve ser um Estado solidário, um Estado social. É sobre essa ideia que a pessoa por si mesma, por isso, vou explicar, por isso é que todos os votos têm o mesmo valor. Senão, aparentemente, o voto do grupo formado em medicina, médico, neurocirurgião, poderia, provavelmente, mais informado na maior parte das questões do que uma pessoa menos formada, menos inteligente. E, porém, os votos valem o mesmo. Porquê? Porque têm igual dignidade. A dignidade da vida humana é objetiva. É uma questão de igualdade. É uma questão de igualdade, é objetiva, portanto, igual. Igual em dignidade. Depois, diferente em muitos outros casos, diferentes independentemente da situação. Mas agora, independentemente da circunstância, situação clínica ou qualquer outra, a vida humana tem em si mesmo uma dignidade tal que é consagrada de maneira clara na Constituição da República Portuguesa e como é consagrada em todos os grandes textos de direitos humanos que reconhecem este valor objetivo da vida humana por si mesmo. Queres deixar alguma última intervenção? Queria deixar só assim muito rapidamente qual é o valor da dignidade de uma pessoa que não pode escolher, não pode ter a liberdade para escolher, que não tem opções disponíveis para o seu futuro. E é de futuro que a gente está a falar quando fala de morte digna também. Quer dizer, qual é o valor da dignidade se ela não considerar a liberdade dessa própria pessoa decidir sobre o seu próprio corpo, decidir sobre o seu próprio destino, decidir sobre o seu próprio É a sofrimento? dignidade de todos os deficientes profundos, é a dignidade de todas as pessoas incapazes, é a dignidade de todas essas pessoas que não tendo essa possibilidade, não sendo capazes de escolher por esta ou por aquela razão, não têm uma vida menos digna, não são menos dignos por causa dessas suas incapacidades. Está certo? E por isso, essa é a dignidade da vida humana. É a dignidade que diz. E isto é, talvez, a grande vitória da democracia no século XX, e relembro que é no fim do século XX, princípio do século XXI, que esta vitória se dá, enfim, no Ocidente, não se dá em todo lado. É este reconhecermos que a vida humana, até a vida daquela pessoa que está totalmente paralisada, só pisca com o olho, é tão digna como a minha. É verdade? Mas que não vale nada se as pessoas não puderem tomar livremente Mas essa decisões pessoa sobre o não seu pode futuro. tomar uma decisão e mesmo assim tem uma total dignidade. Zé e Bruno, muito obrigado pelas vossas participações. Eu tenho a certeza que, se eventualmente formos a referendo acerca desta questão da eutanásia, a dignidade será um conceito central. Um conceito que vamos levar hoje para casa, para pensar. E muito obrigado pelas vossas intervenções, foram muito completas. Obrigado pelo convite. Muito bem preparadas. Sigam as nossas novidades nesta semana que vem. O Talk O'Clock voltará em breve. Agradecemos ao chefe, o restaurante que nos acolheu para esta noite, para esta discussão. Resta-me deixar-vos uma boa noite. O meu nome é Pedro Franco. Não percam as novidades do Talk O'Clock. Gostem, partilhem, comentem. Quem sabe, a vossa pergunta pode ser a próxima a ser respondida aqui em direto.